Muito bem, é um prazer apresentar esse seminário da disciplina de Psicologia do Instituto Norte de Minas Gerais, Instituto Federal. Estamos aí com nossos colegas para falar um pouquinho a respeito desse assunto tão importante. De imediato, eu já vou apresentando aqui os slides que foram elaborados pela nossa grande equipe e a partir do momento em que foi desenvolvido essa atividade. Então, o tema desse seminário de psicologia é estágios de desenvolvimento cognitivo no processo de assimilação e acomodação. A equipe formada pelos alunos Ana Paula Nunes Alves, Andressa Marques Nobre, Arlete Arifa Tigre, Carla de Jesus, Dayana Lages Nogueira, Juliano Garrega Galvão e Marcela da Silva dos Santos. Pela coordenação aí dos trabalhos, na análise que vai ser feita pela professora Verônica de Mello. Muito bem, gente, o que seriam esses estágios de desenvolvimento cognitivo? Então, logicamente, quando falamos aqui sobre algo que é cognitivo, ele está relacionado diretamente ao aprendizado. Por exemplo, falando sobre essa questão do aprendizado, no processo evolutivo do ser humano, desde o ventre da mamãe, quando é bebezinho, até o seu desenvolvimento, entre os 15 e 16 anos, é uma das melhores fases de absorção de conhecimento, onde a criança começa dentro da barriga da mamãe, já começar a entender, ouvir sons e até o seu crescimento e desenvolvimento. Na realidade, nós sempre estamos aprendendo, mas o foco aqui é essa introdução do aprendizado, né, em relação à psicologia. Algumas teorias, por exemplo, bem relevantes dentro da disciplina, é do Piaget, Jean Piaget, que ele explica esse desenvolvimento dos seres humanos, e o próprio nome epistemologia, né, quer dizer, é entendido como estudo de mecanismos para aumento do conhecimento. E essas teorias, elas têm comprovação com base científica, vários livros publicados, vários artigos científicos que mostram essa questão do aprendizado, especialmente em vários estágios do aprendizado ou desenvolvimento cognitivo. Esse slide mostra, por exemplo, para nós, esses estágios de desenvolvimento, lá do sensório motor, inicialmente quando é bebezinho, criança, começa a se desenvolver, o pré-operacional, é um outro estágio desse desenvolvimento cognitivo, o operacional em concreto, que está ligado ali ao aprendizado e colocar em prática aquilo que a criança escuta, observa e as ações que ela tem a partir desse momento de forma mais aguçada. Quando a criança, por exemplo, começa a observar, sentir muito mais do que antes. E o operacional formal. Então, esse é os estágios, o que representa aqui os estágios do desenvolvimento cognitivo. O indivíduo inicia, então, esse desenvolvimento, conforme já mencionado, ainda lá no ventre da mãe, até os 15, 16 anos, ele começa a ter um desenvolvimento ainda maior. E nós podemos dizer que a construção dessa inteligência acontece nessas etapas. Por isso que nós chamamos ali de modo construtivo e sequencial. Quando eu construo algo também na sequência do desenvolvimento. Quando nós subimos, por exemplo, uma escada, cada degrau é uma evolução, é um patamar do conhecimento desse desenvolvimento cognitivo. A Carla vai continuar, então, falando um pouquinho para nós sobre o outro tópico desse assunto tão importante. Olá, boa noite. O primeiro estágio, chamado de sensório motor, vai de 0 a 2 anos. Durante esse período, as crianças adquirem a capacidade de gerenciar reflexos básicos que promovam ações prazerosas ou vantajosas. O bebê desenvolve a percepção de si mesmo e dos objetos à sua volta. O recém-nascido constrói esquemas cognitivos por meio de reflexos neurológicos básicos. Exemplos: sucção e o movimento dos olhos. O bebê precisa pegar e tocar nos objetos com as mãos, levando-os à boca, para favorecer o reflexo de sucção. As mamães de plantão que o digam, não é mesmo? Então, no período sensório-motor, a criança conquista o mundo ao redor, mediante a percepção e os movimentos. Agora, vamos ver o segundo estágio com a Dayana. O pré-operacional, ele vai dos 2 aos 6 ou 7 anos de idade.
Por meio da linguagem, dos símbolos e imagens mentais, inicia-se uma nova etapa do desenvolvimento mental da criança, na qual o pensamento começa a se organizar, embora ainda não reversível. Esse estágio aparece a função semiótica, ou função representacional, incluindo a linguagem, mas também a imagem mental, a imitação retardada. Isso não ocorria antes dessa idade. A criança vive, então, um novo nível de inteligência. Ela já é capaz de pensar e verbalizar seu pensamento, além de guardar a imagem mental e representar o mundo através do desenho e da fantasia. É presente o egocentrismo e os famosos porquês, que as crianças adoram falar. Passo a palavra para a Ana Paula. Boa noite. Eu vou falar sobre o terceiro período, o período operacional concreto, que vai até os 11 anos, aproximadamente o período em que o indivíduo consolida as convenções de número, substância, volume e peso. A criança também já é capaz de ordenar elementos por seu tamanho, a grandeza deles, incluindo conjuntos, organizando então o mesmo de forma lógica e operatória. E também já podem compreender regras, sendo fiéis a elas e estabelecer compromissos. Próximo slide. E o quarto e último, operacional formal. Ele se dá até os 11 anos em diante e o ápice do desenvolvimento da inteligência, e corresponde ao nível de pensamento hipotético dedutivo ou lógico matemático. É quando o indivíduo está apto para calcular uma probabilidade, libertando-se do concreto e proveitoso de interesses orientados para o futuro. Também a importância de se definir os períodos de desenvolvimento da inteligência reside no fato de que, em cada um, o indivíduo adquire novos conhecimentos ou estratégias de sobrevivência, de compreensão e interpretação da realidade. Eu passo minha palavra para Andressa? Marcela, desculpe. Processos de assimilação e acomodação. Inicia-se a partir dos 12 anos, considerados como o núcleo duro. Esse desenvolvimento prolonga da adolescência até a adulta. As principais características é a capacidade de raciocinar com hipóteses verbais e não apenas com objetos concretos. Trata-se do pensamento proporcional, ou o adolescente, ao ensinar, manipula proposições, construindo esses de assimilações mentais para abordar a realidade. Passo a palavra para a minha colega Isa. Boa noite a todos. Eu vou falar do processo de assimilação e acomodação. O crescimento cognitivo da criança se dá por assimilação e acomodação. O indivíduo constrói esquemas de assimilação mentais para abordar a realidade. A acomodação ocorre em caso de modificação, e é através dessas acomodações que, por sua vez, leva à construção de novos esquemas de assimilação, que se dá ao desenvolvimento cognitivo. Assimilação, se é o meio, não apresenta problemas, dificuldades, atividade da mente, e é apenas de assimilação, porém, diante deles, ela se reestrutura a acomodação e se desenvolve. Ela fala muito nessa fase do adolescente, quando eles estão descobrindo as fases que eles têm, o eu dentro de vocês, o poder que eu tenho de escolha, mas eu não posso ser efetivo a ele. Esse processo, ele começa, igual falou anteriormente, aos 12 anos e vai até os 16 anos, que é o eu. Eu vou me entender, eu sou. Isso é certo ou errado? Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Ruth. Boa noite a todos. Então, dando continuidade aí, como já foi falado para os colegas, né, essa assimilação,
a acomodação ela só acontece através da assimilação, né? É uma composição dessas duas estruturas. Eu acho muito interessante que quando tem aquela frase, se não me recordo, não me esqueço, é que Piaget diz, né, que ele fala que ele gosta de parir as ideias. É justamente quando sai dessa assimilação e a criança passa, porque já está na fase adulta, para aquele processo de acomodação, onde ele já não está mais precisando de algum objeto, como foi falado no início pela nossa colega, que a criança precisa tocar em alguma coisa. Então, ela já consegue fazer essa aprendizagem aí através de um desenvolvimento mental. Ela não tem mais a necessidade de objeto. Então, é esse o processo que sofre entre a assimilação e a acomodação. E eu creio, como eu fiquei por último, acho que eu passo a palavra para a Juliana. Muito bem. Ativando meu áudio aqui. Muito bem, gente. Foi um prazer aí apresentar esse seminário relacionado a esse assunto com todos os nossos colegas aqui. Agradeço a participação de cada um. E para concluir, então, esse seminário, falando com base na pesquisa que foi feita, especialmente Piaget, que ele fala bastante sobre essa questão da capacidade cognitiva, de armazenamento de dados, de informações, desde da infância até a pré-adolescência, esses estágios que foram apresentados mostram realmente como funciona, então, o processo de aprendizagem. Não se limitar, então, apenas ao conhecimento, à matéria, ao ensino, mas aqui fala sobre a compreensão do desenvolvimento de como crianças pensam em momentos do seu percurso. Nós vivemos etapas da nossa vida, momentos da nossa vida, estágios da nossa vida. E essa questão da teoria de Piaget mostra exatamente essa questão. Cada fase, um nível de conhecimento, armazenamento e aplicação cognitiva. E assim nós encerramos, então, o nosso seminário de psicologia. Foi muito boa a participação de todos. Esperamos vê-los em um próximo seminário.